Então, né, vamos aqui para nossa primeira aula de variáveis e tipos de dados. Então, nessa aula, a gente vai estar abordando os primeiros conceitos de lógica de programação. Como eu lembrei, né, no vídeo anterior que eu falo sobre aqui o projeto, a gente vai estar utilizando JavaScript, a gente vai estar utilizando esse site que se chama codepen.io, né? Tu pode digitar isso aí no teu navegador que tu vai se deparar com um site assim. Tu não precisa baixar nada para estar utilizando ele, tu só vai precisar criar uma conta. Então, se tu precisa criar uma conta nele, tu vai clicar nesse botão Sign Up para tu criar tua conta. Tu pode criar com e-mail e senha ou associar tua conta de Gmail, se tu preferir. No meu caso, eu já tenho uma conta, então eu vou clicar em Login. Então, aqui, né, é o Your Work, né, é onde é que vocês vão estar acessando depois de fazer o login, né, vocês não vão ter nada ainda criado, vocês vão clicar aqui em Go Make One. Ele vai estar abrindo, então, uma visão diferente. Provavelmente a visão de vocês, se vocês estiverem no navegador, vai ser mais ou menos assim. Vai ter 3 caixas aqui, uma em branco aqui embaixo. E aí, se vocês quiserem, vocês podem puxar aqui e tá minimizando essas duas. Aqui tá escrito HTML e aqui tá escrito CSS. A gente vai estar utilizando só o que tá JS, que é a abreviação de JavaScript, tá? Então, a gente vai, primeiro de tudo, clicar nesse botão que é Save, que tem aqui uma nuvenzinha. A gente vai estar salvando. Então, salvou. E aqui, a gente habilitou aqui uma setinha para baixo. A gente vai clicar nela. E aqui tem um Auto Save On. A gente vai estar desabilitando. E como ele abriu novamente, eu vou estar minimizando de novo, tá? Aqui embaixo, nessa parte branca, a gente vai estar vendo o resultado da nossa programação. E aqui em cima é onde é que tá escuro assim, é onde é que a gente vai estar escrevendo o nosso código, tá bom? Então, a gente vai então para primeira parte, que é a declaração de variáveis e tipos de dados, que a gente vai estar falando um pouco aqui. Então, variáveis, elas são pequenas gavetas onde é que a gente armazena dados importantes para nós. O que é dados? Dados pode ser um nome, pode ser um número, pode ser um endereço, pode ser um resultado de uma conta. Dados é tudo que a gente vai precisar para estar, talvez, formando uma informação, né, de valor, tá? Então, existem vários tipos de variáveis. No JavaScript, né, a gente vai estar vendo aqui, ele tem um tratamento diferente para variável. E em algumas linguagens isso também vai mudar. Mas o principal é que a gente pode ter inteiros. Inteiros é números que não tem vírgula. Então, 10, 2, 20, 100, 1000 são números inteiros. Aí a gente tem também números que a gente chama de float. Números que tem vírgula. Então, 2,50. Muito utilizado quando a gente vai estar falando de preço, né? Preço costuma ter vírgula, né? Então, é um float. A gente chama de float, seria flutuante, tá? A gente também tem palavras, né? Que a gente chama de string. A string, então, em algumas linguagens, ela é tratada diferente e se chama string. Então, é palavras, né? Que a gente está tratando como letras, tá? E a gente tem um outro tipo de variável, bem comum. Eu tô falando aqui só as mais comuns, tá? Que a gente chama de booleano. Booleano é 0 ou 1, verdadeiro ou falso, que a gente chama de true, que é verdadeiro em inglês, e false, que é falso em português, né? Então, a gente consegue utilizar, né,
esse tipo de variável que a gente chama de boolean ou booleano, para estar fazendo algumas tomadas de decisão, né? Então, vocês vão ver que mais pra frente nas aulas isso vai fazer um pouco mais de sentido, tá? Então, a gente vai agora tá vendo isso escrito aqui na tela. E eu queria falar com vocês sobre uma característica do JavaScript, então, tá? Tem linguagens que quando tu vai criar uma variável, tu tem que primeiro informar o tipo que ela é. Vou falar aqui, é só um exemplo, tá? Aqui, primeiramente, tu vai estar falando, né, o tipo que ela é. Aqui no caso eu tô falando que ela seria um inteiro. Depois vai vir o nome dela, eu tô dando o nome da variável de idade. E o sinal de igual, um sinal de igual quer dizer que eu tô atribuindo o valor ao que tá à minha esquerda. Então, o que tá à minha direita tá sendo atribuído ao que tá à minha esquerda. Então, eu tô falando que a minha variável é um inteiro, que o nome dela é idade, e que o valor que ela tá recebendo é 20, tá? Por exemplo, se eu fizesse isso numa linguagem de programação que verifica tipo, assim estaria certo, mas se eu tentasse fazer isso aqui, daria um erro. Por quê? Porque quando a gente tem uma palavra que está entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas. Aspas simples é assim e aspa dupla é assim, tá? Vocês veem que tem uma diferença. Né? Tem linguagens que verificam tipo, né? Então, se tu tentar colocar assim, que ele interpreta que é uma string numa inteira, vai dar um erro, tá? Agora, voltando mais pro mundo do JavaScript, a gente só tem três tipos, mas dois são a mesma coisa, quando a gente está declarando aqui uma variável. Existe o var, então agora eu vou fazer o mesmo exemplo, tá? O var, a gente está falando que essa nossa variável chamada idade, ela varia. Ou seja, aqui ela está recebendo 20. Mas aqui embaixo eu posso falar que idade está recebendo 30, tá? E isso vai estar correto. Então, aqui na linha 2 eu estou iniciando ela com 20 e depois eu estou atribuindo o valor, estou apagando o valor de 20 e estou falando que é o valor de 30. Só que assim não é mais utilizado. Hoje em dia se usa let ao invés de var, que a gente é a mesma coisa, mas a gente está utilizando let, é a forma mais moderna de estar utilizando, tá? Existem algumas, elas não são exatamente iguais, mas para o nosso contexto aqui, para o nosso mundo de iniciante, isso já basta, tá? Então, o let permite que isso aqui mude de valor mais para frente no nosso código. E nós temos um outro exemplo que é o const, que o const a gente está falando que essa variável ela é uma constante, por isso o const. Ela vai se chamar nome, aqui a gente tá aqui no nome da variável a gente pode dar qualquer nome, contanto que a gente não repita, tá? E a gente está atribuindo então a string, porque está entre aspas, o valor Ana para nossa constante chamada nome. E se a gente depois do nosso código tentar atribuir na nossa variável nome outra coisa, vou botar aqui o nosso segundo nome, a gente vai ter um erro no nosso código, porque essa linha aqui, ela tá falando que é Ana e esse valor nunca mais vai mudar. Se eu tentar fazer isso em outra parte do nosso código, isso vai dar erro, porque a gente tá falando que ela é uma constante. Tanto que aqui embaixo já deu um erro, ó. Ele já informou que tem um erro e não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas essa linha aqui, 5, ela tá um pouco mais sublinhada. Se eu clicar aqui, ele tá falando, ó, que tem um erro, que a gente tá assignando, né, uma variável constante. Ou seja, a gente tá tentando atribuir um valor para uma constante depois de a gente já ter dado um valor. Isso aqui tá errado, isso aqui não acontece.
Eu cliquei 2 vezes em cima do erro e ele sumiu, tá? Então, vamos começar aqui. Vou botar nome. Eu vou falar João. Pode letra maiúscula, pode acento, mas a gente não pode declarar uma variável com letras que não são comuns, então eu não posso botar assim, João é igual a teste, por exemplo. Eu não posso criar uma variável com acento, sabe? E esse tipo de coisa a gente evita. A gente evita também de botar um número como nome de variável. Então, tem algumas coisas que a gente evita, tá? Ele vai até... A gente não pode, né? Que se a gente fizer alguma coisa assim, declarando a nossa variável, né? A gente vai receber um erro. Então, na hora de declarar variáveis, né? Utilizem letras minúsculas, né? Se vocês precisarem, né, criar uma variável nome completo, que é 2 palavras, utilizem aqui um underline, que é esse hífen rebaixado. Ou vocês podem também utilizar um padrão, que é colocando a primeira letra da segunda palavra com letra maiúscula. E assim por diante, ó. Também, isso aqui é bem comum, tá? Então, próxima variável que a gente vai estar vendo aqui é a idade. Né? Outra aqui é a altura. Eu só tô escrevendo aqui os exemplos, tá? E like estudante. True. Então, aqui na nossa linha 2, a gente tem uma variável do tipo string, que tá no meio de aspas, né? E é um let. Então, quer dizer que se em algum outro ponto do nosso código a gente quiser mudar, a gente pode. A nossa segunda variável se chama idade. Ela é uma variável, porque ela é let. A gente está atribuindo um number, chama num número, né? Que é quando a gente digita o número mesmo seco, sem ter as aspas. A gente tem a altura aqui, que é um número que a gente chama de float em algumas linguagens, tá? Que é um número com vírgula. Ah, mas aqui tem um ponto e não uma vírgula. É porque no nosso sistema aqui brasileiro a gente usa ao contrário, né? Do sistema que é utilizado lá fora internacionalmente, né? Então, a gente, em vez de vírgula, a gente utiliza ponto. Se eu colocar uma vírgula aqui, ele vai entender outra coisa, tá? Isso aqui tá errado. Ele vai dar até um erro. Então, ao invés de vírgula, a gente utiliza ponto para separar, né, casa decimal. Aqui a nossa última variável estudante, eu estou atribuindo o valor de true, que é aquele que eu comentei, que se chama booleano. Pode ser true ou false, né? A gente utiliza, são só essas duas variações que pode ter. Nesse caso, a gente está falando que é true, então se isso aqui fosse um cadastro de uma pessoa, a gente entenderia que há uma pessoa chamada João, que ela tem uma idade de 10 anos, ela tem uma altura de 1,50 m e que ela é uma pessoa estudante. Então, porque é true é verdadeiro, né? Nossa, muito legal. Mas agora a gente ainda não viu nada disso funcionando, né? Como que a gente vai estar, então, vendo isso sendo imprimido, né? Imprimido é quando a gente vê esse valor fora aqui do nosso código, né? Aqui embaixo, aqui nessa parte branca que a gente chama de console, né? Como é que a gente vai ver no nosso console? Então, exibindo valores, tá? Vamos lá. Para a gente fazer isso no JavaScript, a gente vai estar utilizando uma função que a gente chama de console.log. E a gente tem que abrir parênteses, tá? Dentro do console.log, a gente vai estar
passando o que a gente quer que imprima, né? A gente pode abrir aspas e só escrever uma palavra, né? Nesse exemplo aqui. E aqui, nesse próximo exemplo, eu vou estar colocando uma junção. Eu vou estar escrevendo o nome, vou dar um espaço aqui no final. Ó, vejam que eu fui para frente da aspas, vou dar uma vírgula. E aqui eu vou escrever a variável que se chama nome, porque eu quero que imprima ao lado de nome a minha variável nome. Isso eu vou repetir para todas as outras, ó. Idade, dá um espaço, a vírgula, idade. Altura, espaço, altura. E aqui vai ser um pouquinho diferente. É estudante. Estudante. Porque aqui vai ser imprimido verdadeiro ou falso. Tá? Pra gente ver isso aqui funcionando, agora eu vou salvar. Ele vai salvar. Aqui, ó, mostrou que salvou. E aqui eu mudei pro console. Viram que eu cliquei aqui? Aí eu vou puxar aqui pra cima. E vamos ver, então, o que temos aqui impresso no nosso console. Então, valores, que foi a primeira coisa que eu mandei ele imprimir. Vejam que aqui no console eu também tenho a impressão das aspas, que indica que aqui é um valor, uma string, né? Aqui nome, tem o nome, e aqui João, né? Aqui a idade, temos a string indicando que isso aqui é uma string, e vejam que aqui o número, né? Porque é um tipo de dado numérico, né? Ele tá numa cor diferente, tá laranja e tá sem as aspas, né? Vejam aqui que ele imprimiu 1.5 em vez de 1.5 e o zero no final, né? Ele não considerou o zero final. E o é estudante, né? Ele imprimiu true, porque a gente falou que ele é true. Eu vou limpar aqui. Vou colocar mais pra baixo. Vocês viram ali que eu limpei, né? Cliquei aqui no botão clear, que é limpar em inglês. Aqui eu vou tirar esse true e eu vou botar false. Vou vir aqui, vou salvar. E ele imprimiu novamente, ó. Deixa eu puxar aqui mais pra cá. Então, ele imprimiu valores, o nome, idade, altura. E o estudante eu troquei, né? Coloquei falso. Então, não é estudante. O João não é estudante. Então, agora a gente vai ir para a segunda parte dessa aula. Ela ficou um pouco mais grande do que eu gostaria, mas é importante a gente abordar aí todos os conteúdos, né? A gente vai estar falando agora, então, de operadores básicos, depois que a gente já viu ali os tipos de variáveis, como declara, né? Então, a gente vai estar aqui vendo operadores básicos. O que são operadores básicos? Adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai estar vendo como que faz isso no JavaScript. Aqui no CodePen, a gente vai estar utilizando aqui a mesma interface, tá? Os mesmos. Então, a gente vai começar aqui declarando. Eu vou declarar ela como x. Então, vejam que eu estou declarando a variável com uma letra, né? Vou estar aqui dando igual. Vou estar atribuindo ela o valor de 10, número 10, né? Vou estar criando outra variável chamada y e vou estar atribuindo ela
o valor de 5, né? Vejam aqui que a gente já declarou. Então, tá. A primeira que nós vamos estar aqui vendo vai ser a adição. Eu vou estar criando outra variável chamada adição. Vejam que eu não vou estar utilizando C cedilha. Eu sei que adição é com C cedilha e sei que adição também tem acento, mas eu não posso utilizar isso na nomenclatura das minhas variáveis. Então, a gente tá adaptando aqui, tá? Adição, vou estar botando o sinal de igual e eu vou estar fazendo então aqui a operação de x. Então, eu vou estar chamando a variável x, o sinal de adição, o mais, e vou estar escrevendo y. Então, o que eu estou querendo aqui é fazer a soma de x mais y. Então, a gente vai ter aqui, então, a nossa operação de adição. Eu vou estar vindo aqui embaixo e fazendo um console.log, que a gente viu anteriormente, né? Vou botar adição. Aqui sim, eu posso botar C cedilha, posso botar acento, porque eu tô entre duas aspas. E dentro da aspa eu tô falando que isso aqui é uma string, né? Então, vou botar aqui adição. Vou dar um espaço. Vou dar uma vírgula. E vou estar adicionando a segunda coisa que eu quero imprimir, que é o valor da nossa adição. A nossa adição, então a gente criou uma variável que se chama adição. Botei aqui o nome dela. Vou abrir aqui o console. Deixa eu vir aqui e limpar. Vou salvar. E aqui ele imprimiu agora. Ó, imprimiu duas vezes, não tem problema. Então, ele imprimiu aqui a adição e aqui o resultado da nossa soma, né? De 10 mais 5, então 15. Ignorem que ele repetiu aqui, tá? Ele repetiu porque eu salvei e não tinha limpado aqui o console e ele fica armazenando, então as respostas, isso provavelmente vai acontecer com vocês também. Não é que ele tá repetindo e eu fiz isso duas vezes, é só porque eu salvei e ele acabou imprimindo no console novamente e eu não tinha limpado, tá bom? Agora a gente vai apagar aqui o nosso console log. Vou apagar a nossa variável de adição e vou estar criando a nossa segunda variável, nossa segunda operação. Vou limpar aqui. A segunda operação, que é subtração. Não posso criar com C cedilha nem acento. Vou botar um C. E a nossa subtração, então, vai ser x. Sinal de subtração em JavaScript é menos y, né? Então, a gente pegou e botou x menos y. Esses erros, eles ficam dando porque ele tá salvando o código enquanto a gente tá aqui escrevendo, tá? Então, podem ficar tranquilos. Vou colocar aqui console.log para imprimir, então, a nossa variável de subtração. Aqui eu posso colocar, né, acento e C cedilha, subtração. Né? Cuidem para não errarem o nome da variável, porque isso pode gerar um erro aqui embaixo, né? Então, vejam que aqui na última impressão que ele deu, ele imprimiu que a subtração de x menos y é 5, né? Tá correto. Então, a gente passou aí pela nossa segunda operação. Agora, vamos para a nossa terceira, que vai ser multiplicação. Não, né? A gente não pode utilizar, novamente, C cedilha nem acento. Vou usar o igual aqui para atribuir um valor, que vai ser da nossa operação, né? Deixa eu limpar aqui. Que vai ser x, multiplicação é esse asteriscozinho aqui, y. Então, a gente está multiplicando x vezes y. Então, é 10 vezes 5. Vamos imprimir, então, aqui no console log
o nosso resultado, subtração. Subtração não. Ó. Multiplicação. Multiplicação. Ó, já tava fazendo errado. E aqui, vou tirar também, que não é subtração, é multiplicação. Vou vir aqui, vou salvar. E ele aqui já imprimiu para nós que a multiplicação de 10 vezes 5 é 50. Correto. Então, a gente passou aqui pela operação de multiplicação. E agora a gente vai para nossa última operação, que é divisão. A gente vai estar dividindo x por y. E o sinal de divisão em JavaScript é a barra. Então, eu vou vir aqui, vou botar x dividido por y. Vou vir aqui, vou fazer um console.log. E vou limpar aqui o nosso console. Vou botar divisão. Aqui, deixa eu botar com acento para a gente ver que aqui a gente pode colocar. Divisão. Então, ele já vai imprimir aqui. A divisão, então, de 10 dividido por 5 é 2. E assim a gente viu, então, as nossas 4 operações básicas que a gente pode fazer aqui com JavaScript: adição, subtração, multiplicação e divisão, que serão muito úteis para o nosso desenvolvimento aqui e para nossas próximas aulas, que a gente vai poder fazer muitas coisas com isso. Então, espero que tenham gostado aí. A primeira aula ficou um pouco mais longa, porque eu tinha que abordar ali sobre o tipo de variável, declaração de variável, e aqui os operadores lógicos, operadores básicos. Desculpa. Então, as próximas aulas serão um pouco menores, tá bom? Então, até mais. Até o próximo vídeo. Então, agora a gente vai ir para a segunda parte dessa aula. Ela ficou um pouco mais grande do que eu gostaria, mas é importante a gente abordar aí todos os conteúdos, né? A gente vai estar falando agora, então, de operadores básicos, depois que a gente já viu ali os tipos de variáveis, como declara, né? Então, a gente vai estar aqui vendo operadores básicos. O que são operadores básicos? Adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai estar vendo como que faz isso no JavaScript. Aqui no CodePen, a gente vai estar utilizando aqui a mesma interface, tá? Os mesmos. Então, a gente vai começar aqui declarando. Eu vou declarar ela como x. Então, vejam que eu estou declarando a variável com uma letra, né? Vou estar aqui dando igual. Vou estar atribuindo ela o valor de 10, número 10, né? Vou estar criando outra variável chamada y e vou estar atribuindo ela o valor de 5, né? Vejam aqui que a gente já declarou. Então, tá. A primeira que nós vamos estar aqui vendo vai ser a adição. Eu vou estar criando outra variável chamada adição. Vejam que eu não vou estar utilizando C cedilha. Eu sei que adição é com C cedilha e sei que adição também tem acento, mas eu não posso utilizar isso na nomenclatura das minhas variáveis. Então, a gente está adaptando aqui, tá? Adição, vou estar botando o sinal de igual e eu vou estar fazendo então aqui a operação de x. Então, eu vou estar chamando a variável x, o sinal de adição, o mais, e vou estar escrevendo y. Então, o que eu estou querendo aqui é fazer a soma de x mais y. Então, a gente vai ter aqui, então, a nossa operação de adição. Eu vou estar vindo aqui embaixo e fazendo um console.log, que a gente viu anteriormente, né? Vou botar adição. Aqui sim, eu posso botar C cedilha, posso botar acento, porque eu tô entre duas aspas, e dentro da aspa eu tô falando que isso aqui é uma string, né? Então, eu vou botar aqui adição.
vou dar um espaço, vou dar uma vírgula e vou estar adicionando a segunda coisa que eu quero imprimir, que é o valor da nossa adição. A nossa adição, então a gente criou uma variável que se chama adição. Botei aqui o nome dela, vou abrir aqui o console. Deixa eu vir aqui e limpar, vou salvar. E aqui, ele imprimiu agora. Ó, imprimiu duas vezes, não tem problema. Então, ele imprimiu aqui a adição e aqui o resultado da nossa soma, né? De 10 mais 5, então 15. Ignorem que ele repetiu aqui, tá? Ele repetiu porque eu salvei e não tinha limpado aqui o console e ele fica armazenando, então as respostas, isso provavelmente vai acontecer com vocês também. Não é que ele tá repetindo e eu fiz isso duas vezes, é só porque eu salvei e ele acabou imprimindo no console novamente e eu não tinha limpado, tá bom? Agora a gente vai apagar aqui o nosso console log, vou apagar a nossa variável de adição e vou estar criando a nossa segunda variável, nossa segunda operação, vou limpar aqui, a segunda operação, que é subtração. Não posso criar com cedilha nem acento, vou botar um C. E a nossa subtração, então, vai ser x. Sinal de subtração em JavaScript é menos y, né? Então, a gente pegou e botou x menos y. Esses erros, eles ficam dando porque ele tá salvando o código enquanto a gente tá aqui escrevendo, tá? Então, podem ficar tranquilos. Vou colocar aqui console.log para imprimir, então, a nossa variável de subtração. Aqui eu posso colocar, né, acento e cedilha, subtração, né? Cuidem para não errarem o nome da variável, porque isso pode gerar um erro aqui embaixo, né? Então vejam que aqui na última impressão que ele deu, ele imprimiu que a subtração de x menos y é 5, né? Tá correto. Então a gente passou aí pela nossa segunda operação. Agora vamos para a nossa terceira, que vai ser multiplicação. Não, né? A gente não pode utilizar novamente cedilha nem acento. Vou usar o igual aqui para atribuir um valor, que vai ser da nossa operação, né? Deixa eu limpar aqui. Que vai ser x, multiplicação é esse asteriscozinho aqui, y. Então, a gente está multiplicando x vezes y. Então, é 10 vezes 5. Vamos imprimir, então, aqui no console log o nosso resultado, subtração. Subtração não. Ó. Multiplicação. Multiplicação. Ó, já tava fazendo errado. E aqui, vou tirar também, que não é subtração, é multiplicação. Vou vir aqui, vou salvar. E ele aqui já imprimiu para nós que a multiplicação de 10 vezes 5 é 50. Correto. Então, a gente passou aqui pela operação de multiplicação. E agora a gente vai para nossa última operação, que é divisão. A gente vai estar dividindo x por y. E o sinal de divisão em JavaScript é a barra. Então, eu vou vir aqui, vou botar x dividido por y. Vou vir aqui, eu vou fazer um console.log. E vou limpar aqui o nosso console. Vou botar divisão. Aqui, deixa eu botar com acento para a gente ver que aqui a gente pode colocar. Divisão. Então, ele já vai imprimir aqui. A divisão, então, de 10 dividido por 5 é 2. E assim a gente viu, então, as nossas
4 operações básicas que a gente pode fazer aqui com JavaScript: adição, subtração, multiplicação e divisão, que serão muito úteis para o nosso desenvolvimento aqui e para nossas próximas aulas, que a gente vai poder fazer muitas coisas com isso. Então, espero que tenham gostado aí. A primeira aula ficou um pouco mais longa, porque eu tinha que abordar ali sobre o tipo de variável, declaração de variável, e aqui os operadores lógicos, operadores básicos. Desculpa. Então, as próximas aulas serão um pouco menores, tá bom? Então, até mais. Até o próximo vídeo.